Estamos a chegar à reta final, rumo às eleições do Benfica. 6 candidatos, 6 ideias diferentes para o clube. Apenas uma vai ser escolhida no próximo dia 25 de outubro para decidir quem é o próximo presidente do clube encarnado. Também os seus órgãos sociais. Começamos hoje aqui na Renascença uma série de entrevistas a cada um dos candidatos à presidência do Sport Lisboa e Benfica. E começamos por quem diz que tem o clube no sangue. É precisamente esse o lema da candidatura Benfica no sangue, daquele que é neto de Duarte Borges Coutinho, antigo presidente do clube. Tem 51 anos, 6 filhos, é empresário, desde muito jovem com experiência nos mercados financeiros. Há mais de uma década que se dedica à indústria, com a recuperação de uma fábrica em dificuldades no setor automóvel. Jogou ténis, rugby, é sócio do Benfica desde que nasceu. Hoje recebemos aqui na Renascença, nesta bola branca especial, Martim Maier, a quem agradeço já a disponibilidade e por ter aceitado o nosso convite. Martim Maier, bem-vindo à Renascença. Gostava de começar por lhe perguntar, no site oficial da sua candidatura, explica quais são os eixos do programa eleitoral. O programa é esse que diz, e cito, vai apresentar até setembro do presente ano. Ora, nesta altura, estamos a gravar já no início de outubro. O que é que está a atrasar a apresentação deste programa eleitoral? Muito bom dia e obrigado por me terem aqui, pela oportunidade de falar com os sócios e adeptos do Benfica e por passar aquela que eu acho que é a melhor solução para o futuro do clube. Efetivamente, tem havido ao longo destes meses necessidade de fazer alguns ajustes ao nosso programa. Do ponto de vista dos eixos programáticos, as linhas mestras estão completamente definidas, mas até a própria alteração ao treinador que aconteceu nas últimas semanas exigiu fazer aqui alguns ajustes. E, portanto, iremos a muito breve trecho apresentar esse programa com todo o detalhe, mas digamos que foi o dia-a-dia da vida do clube, que como queremos ir a muito detalhe, como respondemos ao como a todas as propostas que fazemos, todas elas explicam como é que as vamos implementar, acaba por ter aqui um nível de detalhe que, ao cruzar com o dia-a-dia da vida do clube, exige algumas adaptações. Em todo o caso, a muito breve trecho, nas próximas, se calhar 1-2 semanas, teremos isso tudo apresentado com detalhe. Falou aqui da troca de treinador, diz que quer criar o cargo de diretor-geral para o futebol, cargo esse que o Benfica já tem, pelo menos em julho Mário Branco foi apresentado como diretor-geral para o futebol. A minha pergunta é o que é que difere o atual cargo de diretor-geral do futebol que o Benfica já tem para aquele cargo que quer criar se for presidente do Benfica? Eu sem soberba nenhuma, com toda a humildade, gostava de dar nota que a estrutura de futebol do Benfica nunca teve um diretor-geral. Quem falou pela primeira vez num diretor-geral foi a candidatura Benfica no sangue. E isso resulta de uma análise que foi feita muito detalhada a toda a estrutura de futebol e a uma lacuna que existia entre a Comissão Executiva da SAD e a equipa profissional do Benfica, portanto o treinador e o diretor desportivo, aquilo a que eu e o Sr. António Simões chama diretor do futebol. Portanto, ao ser apresentado um diretor-geral, eu agrada-me que a nossa proposta tenha desde já sido aceita pelo clube, porque efetivamente ele fazia falta. Agora vamos falar de competências, vamos falar de abrangência. O diretor-geral do Benfica, sob a nossa visão, é alguém que vai ter que olhar para o futebol do Benfica de uma forma global. Vai ter que apanhar toda a academia do Benfica, desde os sub-13, vai ter que apanhar o scouting, vai ter que apanhar o futebol feminino, vai ter que apanhar a equipa B e os sub-23 e vai ter que, obviamente, concretizar toda esta filosofia e toda esta visão naquilo que é o futebol da equipa A. Isto porque o Mário Branco e o José Mourinho estão totalmente focados naquilo que é o curto prazo do futebol do clube. Será essa a diferença entre o seu diretor-geral e o atual? Ou seja, uma maior transversalidade entre uma total transversalidade ao futebol do Benfica. E que não existe neste momento, na sua opinião? E que não existe. É preciso alguém que faça a cola de todas estas áreas, que ponha aquilo que é a filosofia do futebol do Benfica nos sub-13 a acontecer e posto em prática, ao mesmo tempo que faz o mesmo com os sub-15, com os sub-17, por aqui fora até aos sub-23. Para quê? Dos grandes conceitos do futebol neste momento em termos competitivos. A aceleração de talento. Nós verificamos que isso existe no Barcelona. Porquê? Porque
desde o sub-13 que há um determinado tipo de futebol que os atletas praticam. E isso é absolutamente decisivo para que eles atinjam a maturidade, não aos 18 ou 19 anos, como acontecia há uns tempos atrás, mas que o consigam fazer 2 ou 3 anos mais cedo. Isto é uma vantagem competitiva gigante para qualquer clube. Ser uma filosofia transversal. Aquilo que lhe pergunto é, e já disse que gostava de contar com o Mário Branco também, o que é que ficará a fazer Mário Branco na sua estrutura, tendo em conta que já tem um diretor-geral para o futebol e é esse o cargo que neste momento ocupa Mário Branco? A acompanhar o plantel e a olhar para as lacunas de plantel e à procura de preencher essas lacunas, juntamente com o Mr. José Mourinho. Continuará a fazer exatamente o mesmo que está a fazer, obviamente aqui tendo que interagir ao mesmo nível hierárquico com este diretor-geral, que, como disse, irá ser transversal a toda a estrutura do futebol. Numa entrevista recente mencionou que teve de ajustar o perfil desse diretor-geral que quer trazer para o Benfica. Depois da saída de Bruno Lage e da chegada de José Mourinho, disse que tinha alguém que já foi campeão europeu, mas que tinha uma personalidade demasiado vincada para trabalhar com José Mourinho, daí essa alteração. A minha pergunta é, tendo em conta que este diretor-geral vai ser tão importante para criar essa filosofia no Benfica, o diretor não se devia sobrepor ao treinador? Não. Não, porque o Benfica tem que ganhar o próximo jogo, o outro a seguir, o outro a seguir. O treinador é a peça mais importante da estrutura do futebol, ponto final. Agora, se olharmos para o médio prazo, vamos imaginar que determinado dia José Mourinho sai. Vamos imaginar que até vai treinar a seleção portuguesa, depois de ter tido uma performance excelente no Benfica. O futebol do Benfica não pode ficar órfão de identidade. Tem que haver alguém por trás do José Mourinho que traga esta filosofia permanente no clube. E o diretor-geral assegura isso. Obviamente que todos o que queremos, mais do que tudo, é ganhar na equipa A do Benfica. E, portanto, tudo tem que trabalhar para a equipa A. E, portanto, caso seja eleito, significa que José Mourinho é compatível com o diretor-geral que vai propor. Absolutamente, e por isso é que eu tive que fazer uma alteração à pessoa que trago, porque eu não quero ganhar as eleições, eu quero pôr o futebol do Benfica no melhor que o futebol do Benfica pode estar. E, portanto, tive que olhar para a atual realidade do Benfica, que é diferente, com o perfil de Bruno Lage à frente da equipa técnica da equipe de futebol do Benfica, e olhar para as alterações de personalidade, métodos, enfim, comunicação do José Mourinho e encontrar uma pessoa certa para que trabalhe bem com o José Mourinho e com o Mário Branco daqui para a frente. Então, e permitem-me fazer uma pergunta, que é, os treinadores entram, saem, às vezes o mercado nem sempre permite que os clubes tragam os treinadores que mais queriam trazer. Se o modelo de jogo da tal filosofia que o diretor-geral implementar no Benfica não coincidir com o modelo de jogo do treinador, imaginando que um treinador que vai para o Benfica quer jogar de outra forma diferente da filosofia que este diretor-geral impõe, como é que vai ser resolvido esse problema? Por exemplo, agora no Manchester United continuam muitas figuras importantes do Manchester United a pedir a Ruben Amorim que altere o sistema. Como é que seria feito nesse caso? É precisamente por isso é que o diretor-geral já lá vai estar. E quando se olhar juntamente comigo para a escolha de um treinador no futuro, esse treinador terá que encaixar no projeto de futebol do Benfica, que já terá determinadas condicionantes, já terá determinadas linhas definidas e, portanto, será alguém que saberá interpretar isso, que concordará com essa filosofia e que, portanto, quando vier para o clube já vem totalmente alinhado com isso. Restringe talvez a escolha do treinador, mas torna também a escolha do treinador mais certeira para que no médio prazo haja consistência no futebol do Benfica. Muito rapidamente, para fecharmos este tema relacionado com o futebol, sei que não me vai dizer o nome do próximo diretor-geral do futebol do Benfica, que vai tentar trazer se for presidente, mas disse que o anterior que tinha pensado era alguém que tinha carreira, que foi campeão europeu. Tem o mesmo currículo também, esse diretor-geral que pode vir agora? Tem um currículo riquíssimo, ao mais alto nível em todas estas áreas, desde a formação ao scouting, a ser à parte de treinar equipes de grande porte. Portanto, é alguém altamente preparado pelo seu currículo para abarcar todas estas áreas de uma forma transversal, conforme já falámos. Relativamente à pessoa anterior, isso vai ficar claro, eu penso que antes das eleições. E vai anunciar ser possível, antes das eleições. Quem é? Vai ser possível fazer o puzzle. Vai ser possível fazer o puzzle. E portanto,
Nós temos uma grande diferença. Quando eu digo que a nossa proposta diz o como, aqui também dizemos o como. E para dizer como, não é dizer, eu gostava mesmo era de ter este treinador. É mostrar que eles têm compromisso connosco. E, portanto, nós vamos mostrar isso nestes próximos dias. Falemos do como sobre o património. Nas ideias que tem para o Benfica, já prometeu aumentar a capacidade do Estádio da Luz em 15 mil lugares, para 83 mil lugares, um projeto que diz terá um custo estimado de 75 milhões de euros. Quer construir um seixal das modalidades para albergar todas as equipas, uma obra que disse também estará nos 60 a 70 milhões. Quer também construir uma casa do jogador para acolher antigos atletas com mais de 65 anos. 75 milhões de euros num projeto, 60 a 70 milhões noutro, ainda esta casa do jogador. Onde é que vai buscar o dinheiro para todos estes projetos, Martim Maia? Relativamente ao estádio é simples. Há o incremento de lugares e as contas são muito simples. A obra rondará os 80 milhões de euros. Mais do que 75, sim, incrementamos 15 mil lugares o estádio. E esses lugares representarão um acréscimo de receita anual na casa dos 33 milhões de euros. Portanto, se dividir 80 por 33, verifica que é muito fácil conseguir financiar essa obra a 10 anos, entregando como garantia a receita adicional desses lugares, não para os hipotecar, mas para dar de garantia e conseguir o financiamento que permita fazer a obra. Além disso, consegue perceber que se dividirmos 80 milhões de euros por 10 anos dá 8 milhões de euros, vamos considerar 2 milhões de euros de juros, que é uma loucura de um valor, contando com 33 milhões de euros de receita desde o primeiro ano, como verifica, sobram mais de 20 milhões de receita adicional depois de paga a obra. Portanto, então, é altamente viável. E olhando aqui para a Casa das Modalidades, sim, relativamente... é uma proposta que não está no site da sua candidatura, pelo que vi, não está nos eixos programáticos. Aliás, até tem uma ideia diferente naquilo que consegui ver, que é a descentralização das modalidades, a criação de alguns polos, núcleos, parcerias em vários pontos do país, até a criação de clubes satélites. Pergunto se essa ideia foi abandonada e de onde é que surgiu agora esta ideia do seixal das modalidades, vamos assim dizer. São complementares porque uma das razões pelas quais nós gostaríamos de ter centros de competência de modalidades pelo país fora, é precisamente para permitir que o clube esteja mais próximo dos adeptos. Porque se nós somos um clube eclético, então temos que assumir que somos um clube eclético. E como existem zonas do país altamente propensas a determinadas modalidades, vamos apoiar-nos nisso para trazer o Benfica para mais próximo dos adeptos que temos pelo país todo. Relativamente à centralização das modalidades num campus, isso mais uma vez nasce de duas questões. Primeiro, do facto de a infraestrutura que existe para dar resposta à enorme universo de atletas que existem nas modalidades é má, é totalmente desuniforme e não é eficiente do ponto de vista dos custos financeiros associados. Mas porquê é que não estava... Essa ideia não estava logo no seu... Porque nós precisamos de ir a uma análise de custos mais fino para perceber quanto dinheiro conseguiríamos poupar se centralizássemos tudo. Já sabemos que conseguimos poupar na casa dos 7, 9 milhões de euros. E, portanto, projetando isso a 10 anos, conseguimos encontrar aqui um montante de 70 a 90 milhões de euros, que esse sim é possível de investir naquilo que seja o campus das modalidades do Benfica. Temos várias zonas onde preferíamos fazê-lo, temos vários municípios com quem já fizemos alguns contactos nesse sentido. Sabemos que precisamos de 25 hectares planos para que o custo seja o menor possível e sabemos que isso irá trazer, do ponto de vista qualitativo, à formação das modalidades, grandes vantagens, para além de trazer uma identidade às modalidades do Benfica e, no fundo, fazer com que seja visível para todos que este movimento cultural e social profundíssimo que são as modalidades do Benfica fica à vista de todos. Olhando para... Deixa-me dar um exemplo. Sim. Vale a pena dar este exemplo. Imagine, diga uma modalidade qualquer da sua escolha. Handball. O handball. Agora imagine que até ao sub-15 o handball treina no ponto A da cidade de Lisboa e os sub-17 e sub-19 treinam noutro local. Se nós quisermos acelerar o talento de um atleta sub-15 para treinar durante um mês com os sub-17,
Acha que isso logisticamente é bom, é fácil? Complicado, É muito complicado. Portanto, há questões como esta que, juntando tudo no mesmo sítio, para além o residencial dos atletas deslocados para Lisboa e dos elementos das equipes técnicas que também vieram para Lisboa e que representam sensivelmente 600 rendas entre casas e quartos que têm que ser alugados pelo Benfica. Portanto, centralizar tudo isto traz esta identidade, traz esta melhoria qualitativa e resolve muitos dos problemas que temos atualmente. Martim Meier disse no site oficial da candidatura que até ao final da campanha vai apresentar o projeto de expansão do Estádio da Luz. De resto é isso, obviamente, que se esperava. Já tem data para a apresentação desse projeto? Eu penso que irá ser dentro de 2 semanas, portanto, alguns dias antes das eleições. Isto porque queremos trazer o próprio projeto do campus das modalidades Benfica e o próprio projeto de aumento do Seixal para fazer as 3 apresentações no mesmo dia. Falemos aqui de símbolos do clube, até porque tem uma ligação muito íntima ao passado do Benfica, sendo neto do antigo presidente Duarte Borges Coutinho. Para si, o nome do estádio é intocável ou admite vender o naming do estádio? Admite vender o naming do estádio. Acho que é uma receita que pode ser muito importante para que o Benfica ganhe cada vez mais solidez financeira e com isso competitividade. E tem valores na sua cabeça? Sobre todos sabemos que um contrato de 10 milhões de euros por ano vezes 10 anos é um bom contrato. É um bom contrato não é só em Portugal. É um bom contrato em Espanha, na Alemanha, em França, em qualquer país, em qualquer clube de primeira grandeza. Portanto, essa deve ser a bitola do Benfica. Não sei se é possível lá chegar. É um daqueles temas onde é necessário efetivamente ser a direção do Benfica a tratar. Não se pode tentativamente ir fazer contactos. Mas deixe-me dizer o seguinte sobre esse tema. Quanto a mim, a SAD do Benfica deve ser detida a 67% pelo clube. Atualmente é a 63,25%. Mas em cima desses 67% devemos ter 2 acionistas estratégicos de longo prazo, cada um deles com 10% da SAD. E pelo menos um desses... E já desses... tem esses acionistas na sua cabeça? Na minha cabeça tenho. Puder... Um deles há de ser seguramente a Adidas. O Benfica deveria querer ter a Adidas como acionista da SAD. Eu, enquanto presidente, vou fazer os máximos esforços para que assim seja. O outro acionista deveria ter que ver com entretenimento e com a transmissão streaming de espetáculos desportivos. Portanto, nesta lógica, o naming do estádio deveria ter que ver com algum desses 2 acionistas estratégicos. É isso que faz sentido. É isso que também, digamos assim, resolve um bocadinho ser algo que fazemos só por dinheiro. Não fazemos só por dinheiro, fazemos porque do ponto de vista estratégico queremos estar associados a esta entidade e, portanto, não só aporta capacidade financeira para o clube, como estabelece aqui uma ligação entre aquilo que é um parceiro estratégico para o futuro do Benfica. Indo ainda mais longe na questão dos símbolos, Juventus, Inter, Paris Saint-Germain, Manchester City, todos gigantes do futebol europeu que modernizaram ou alteraram os seus emblemas bem recentemente. O Benfica não muda o seu emblema desde 1999, vai fazer 27 anos. Admite para si, de alguma maneira, mudar o emblema do Benfica? Sou contra. Completamente contra? Totalmente contra. Avançamos então para a gestão política. A mais recente sondagem relativa às eleições, estamos a falar de uma sondagem dia 3 de outubro, da Pitagórica para a TVI, CNN Portugal, Mais Futebol, TSF e também JN, coloca o Martim Meier em penúltimo lugar, 5º posto, com apenas 0,3% das intenções de voto. Também a meio de setembro, noutra sondagem de Intercampos para o Canal Now, aparecia no mesmo lugar com 1,3%. O que é que, na sua opinião, estará a falhar para não estar a chegar a mensagem aos benfiquistas? Eu acho que as sondagens são altamente limitadas, se já o são do ponto de vista político, quando diferentes votantes têm diferentes ponderação de voto. Estamos aqui a falar de ponderações de voto que variam 16 vezes. Elas são altamente falíveis. Creio que isso foi tido em conta na sondagem. Mas mesmo assim, em todo o caso, gostava de dar um exemplo recente. Quem é que acredita que há mais sportinguistas em Lisboa do que benfiquistas? Se alguém me disser que acredita, venha discutir comigo. As sondagens valem o que valem. Estamos a meio da campanha. Eu tenho muita confiança naquela que é a minha proposta e as nossas competências. Tenho muita confiança que vou conseguir apresentar isso aos benfiquistas e faço a minha parte. A minha parte é apresentar a proposta. Eu não quero ganhar eleições a todo custo. Eu quero apresentar uma proposta de futuro porque me sinto responsável do fazer neste momento da vida do clube. Se os sócios entenderem que é a melhor proposta, eles irão votar em mim. Eu fiz a minha parte. É isso que eu quero que fique bem expresso.
Há um tema que já se fala há algum tempo e que é o da possível fusão de listas, nomeadamente com João Diogo Manteigas. O Martim Meier já revelou que Manteigas tentou juntar-se à sua lista, na altura como administrador da SAD, foi a sugestão feita no que disse. Contou inclusivamente um episódio de um encontro que teve com João Diogo Manteigas e António Simões na sua casa, que não resultou em qualquer acordo. Há uns dias, João Diogo Manteigas confirmou esse encontro, negou o teor propriamente dito e revelou que Martim Meier será reunido com João Noronha Lopes este ano em janeiro. Pergunto isso, confirma esse encontro com João Noronha Lopes e qual o motivo dessa reunião, se puder explicar. Com certeza. Primeiro deixe-me dizer o seguinte, relativamente ao João Diogo Manteigas e a esse tema, eu acho que já ficou perfeitamente visível o que aconteceu e, portanto, gostaria de usar aquela frase que é: tentar justificar-me seria admitir que poderia estar errado. Não vale a pena fazê-lo. Ficou expresso. Relativamente ao João Noronha Lopes e relativamente aos vários outros candidatos, repara o seguinte: nós somos todos do Benfica. Eu falei com João Noronha Lopes em janeiro, olhe, por coincidência, juntamente com o Sr. António Simões. Discutir o Benfica com todos é aquilo que algumas listas não sabem fazer. Eu sei fazer, eu sou um democrata. Em todas as Assembleias Gerais serei um democrata. E nem todos têm sido assim. Portanto, eu só não falarei com todos os candidatos, como já falei desde o princípio da campanha eleitoral que tenho feito, se algum candidato não quiser conversar comigo. Porque eu, para debater o Benfica, em particular com pessoas que entendam terem uma proposta para o futuro do clube e que a queiram liderar, eu estarei sempre disponível. Mas foi uma conversa com o intuito de juntar forças, apenas discutir o futuro do Benfica? Foi uma conversa apenas para discutir o futuro do Benfica, para perceber também que ideias é que ele tinha à data de se recandidatar ou não recandidatar face ao que fez 2 eleições atrás e, portanto, alguém com quem é natural debater temas do clube, não focado em nada de concreto, mas simplesmente num período pré-eleitoral. Mas também já o fiz com todos os outros candidatos. E, aliás, apresentei a minha candidatura porque depois de falar com os vários outros candidatos ou potenciais candidatos à data, entendi que nenhum trazia aquilo que, na minha visão, deve ser o futuro do clube. E por isso é que me apresento. E, portanto, garanto que até dia 10 vai sozinho a eleições e que até dia 25 não vai desistir em função de ninguém. Posso absolutamente garantir que assim vai ser. Olhando para uma possível segunda volta, já acusou João Noronha Lopes de roubar descaradamente ideias. Se confirmar aquilo que tem sido das sondagens e houver uma segunda volta entre João Noronha Lopes e Rui Costa, apoiará quem? Continuarei a apoiar-me a mim próprio. Há pontos de ruptura face a esses 2 candidatos evidentes e, portanto, eu sou como, estamos aqui na Rádio Renascença, eu sou como Jesus Cristo. Estive fora dos radares, mas agora que entrei na vida pública é até à morte. Olhando para a relação fora do Benfica, mas também externa ao Benfica, ensinou recentemente que Frederico Varandas se devia meter na sua vida depois da resposta do presidente do Sporting às críticas do Benfica, à arbitragem. Se for presidente do Benfica, isto pode perturbar as relações com o Sporting? Há linhas que não se podem cruzar. À frente do Benfica irei sempre institucionalmente respeitar os nossos rivais, mas terá que haver máxima reciprocidade, muita sensibilidade e cuidado quando se fala do Benfica. E, portanto, quando alguém se mete na nossa vida, temos que lhe dizer para se meter na vida dele. Foi isso que eu fiz. Mas tem receio de estar a beliscar relações institucionais externas que depois podem prejudicá-lo e ao Benfica se for eleito presidente? Eu não tenho nenhum receio disso, porque quando se faz o que está certo, ninguém tem que ter receio de nada. Agora, também entendo que para que haja esse respeito mútuo tem que haver uma consistência e uma coerência da parte de quem está à frente do clube, mas também uma antecipação a uma série de temas. Não podemos deixar que os temas nos caiam em cima. Isso é absolutamente fundamental. É isso que um presidente de um clube faz. Vê à frente e resolve à frente. Portanto, isso evita muitos problemas. Nem sempre tem sido essa a postura do Benfica. Comigo eu acho que terei sempre essa capacidade. E, portanto, com honradez, com nobreza, isto são valores que vêm nos nossos estatutos. É assim que o Benfica se irá comportar e com institucionalidade irá, obviamente, assegurar que isso seja recíproco.
Martim Maier, temos sensivelmente 5 minutos até ao final da nossa entrevista. Falemos aqui um pouco do processo de centralização e do que vem antes desse processo. A centralização dos direitos televisivos vai acontecer na época 2028-2029. Até lá, para as próximas 2 épocas, defende que fosse aberto um concurso em que as operadoras fariam uma espécie de leilão para comprar os direitos de transmissão de jogos de Benfica. Quem oferecesse mais ganharia a exclusividade, não poderia revender os direitos a outras operadoras, ou seja, por exemplo, se a Mel ganhasse, os jogos do Benfica só passariam na Mel e os adeptos teriam de subscrever esse operador para ver os jogos. Disse que esta estratégia seria uma forma de mostrar o peso real do Benfica. Acha que as operadoras alinhariam nisto? Isso terá que lhes perguntar a elas. Mas na sua Agora opinião? eu acho que alinhariam, sim. Isso terá que lhes perguntar a elas. O que me parece é que tem havido uma distorção muito grande entre o valor económico do Benfica e o peso de tomadas de decisão do Benfica. E, portanto, isso será uma forma de corrigir isso, chamemos-lhe à mau. É mandar um murro na mesa. E é isso que eu estou pronto para fazer. Porque isso tem que ser corrigido já no Benfica. Mas num país em que há contratos de fidelização com operadoras, em que sabemos que é tão difícil rescindir contrato, há uma burocracia, há trocas de equipamentos, há portabilidade de números, há todo um sem fim de situações complicadas, não teríamos aqui, de certa forma, quem sabe até um aumento da pirataria? Porque não acredito, sinceramente, que muitos portugueses tivessem essa vontade de trocar de operadora apenas para ver um jogo de futebol. A pirataria tem níveis altos por outras razões, e a principal razão é o preço que é pedido aos consumidores para verem o futebol. Isso pode ser corrigido, e pode ser corrigido no próprio processo de centralização. Acha que como Presidente do Benfica terá um papel também quanto a isso? Sem dúvida nenhuma, porque o Benfica tem que liderar, e tem que liderar os direitos televisivos apresentando a solução. Relativamente às 2 épocas que faltam antes dos direitos televisivos, é minha intenção fazer esse concurso com as características que referiu. Não acho que as fidelizações vão ser nem despoltar mais pirataria, nem tampouco limitar qualquer benfiquista de tomar as suas decisões. Acho fidelizações ou outros processos burocráticos, não é? Sabemos que não é de um momento para o outro que se muda de uma operadora. Já aconteceu nas nossas vidas, certamente. Sem dúvida, exceto quando é para ir atrás do Benfica. Aí somos todos muito expedientes, e eu tenho a certeza que os sócios e adeptos do Benfica iriam responder a isso em massa. E é mesmo isso que eu quero, é mostrar o peso económico do Benfica. Porque quando os 3 operadores podem estar entre eles organizados, esvaziam o Benfica do peso. É exatamente isso que se tem que reverter, tal qual como se tem que reverter a Liga Centralização estar debaixo da Liga Portugal. Não pode estar debaixo. É precisamente sobre a centralização que lhe quero fazer esta pergunta. Disse que os interesses do Benfica estão a ser maltratados no processo de centralização dos direitos televisivos. O decreto-lei já foi publicado. A centralização avançará sempre, seja ou não do interesse do Benfica nos moldes que interessam ao Benfica. O que é que fará como Presidente se não gostar do projeto final quanto à centralização? Nós temos aqui uma data que é junho de 2026. Estamos a correr contra essa data. O Benfica tem que se sentar rapidamente à mesa do processo e tem que liderar o processo. Há vários caminhos. Eu defendo que o caminho passa por não ter a Liga Centralização nos moldes em que ela existe, porque ali temos um assunto de imensa relevância económica, não tem a ver com as outras tomadas de decisão que estão na Liga. Portanto, o Benfica aí tem que ter uma tomada de decisão mais pesada do que os outros clubes, não há dúvida nenhuma, porque tem que haver uma correspondência económica entre o valor do Benfica e o valor dos outros clubes. E isso não está a acontecer. Além disso, eu defendo que o desenvolvimento do futebol português passe por encontrarmos um acionista estratégico, como aconteceu, por exemplo, na La Liga espanhola. Nós temos um acionista estratégico da La Liga que pagou uma quantidade de dinheiro que permitiu melhorar a infraestrutura e abriu os canais de venda da La Liga ao estrangeiro. Nós precisamos de fazer o mesmo. Ponto final, não há outro caminho. Martim Maier, para fechar a nossa entrevista, estamos mesmo a chegar ao fim. Num minuto, se pudesse fazer uma pergunta ao seu avô sobre ser presidente do Sport Lisboa e Benfica, sobre algum domínio em concreto da presidência, o que é que perguntaria? Ora, o que é que eu lhe perguntaria? Essa agora apanhou-me aqui desprevenido. Mas qual é que é o segredo para conseguir ganhar 7 campeonatos em 8 anos? Eu perguntar-lhe isto. Qual é que é o maior segredo para conseguir atingir este feito?
Martim Meyer, muito obrigado por ter estado aqui na Renascença, nesta que é a primeira de 6 entrevistas aos 6 candidatos, 6 ideias diferentes para o Sport Lisboa e Benfica. Apenas uma vai ser escolhida no próximo dia 25 de outubro. Vamos ter entrevista a cada um dos candidatos à liderança do Benfica aqui na Renascença, num especial Bola Branca. Para acompanhar, esta é a primeira. Vem mais 5. Martim Meyer, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado. Viva o Benfica.